Carta a um egoísta. Olá, graça e paz vos sejam multiplicadas. Entre todas as cartas que escrevemos, talvez esta seja a mais difícil de encontrar identificação. Reconhecer-se um egoísta não é uma tarefa fácil. Essa identificação costuma se assemelhar com aquela maquiagem manchada, ou com a meleca no nariz que todo mundo em volta nota e percebe, menos a própria pessoa. Portanto, aqui vai um pequeno diagnóstico de traços comuns a pessoas egoístas. Talvez isso lhe sirva como um mapa para apontar seu enquadramento nessa famigerada classe de pecadores. Em primeiro lugar, é importante pontuar que o homem, nascido de mulher, é essencialmente egoísta. Pois é, assim que nós nascemos, nenhum bebê pensa no cansaço dos pais. Antes de prantear pela madrugada, a sua única preocupação é com seu leite, sua cólica ou sua solidão. Uma das primeiras expressões que toda criança aprende a falar é meu. Há uma defesa da propriedade e uma propensão a priorizar interesses próprios que é inerente a todos os humanos. Normalmente, a maturidade desenvolve em nós o senso de compaixão e a capacidade de se preocupar com dores e sentimentos alheios, de maneira que um egoísmo exacerbado na fase adulta denota normalmente um amadurecimento interrompido. Alguns traços são bastante característicos. Primeiro, a recompensa da generosidade. Normalmente, uma pessoa egoísta não enxerga qualquer benefício em ceder em favor de alguém ou de um grupo. Sua cabeça funciona pela seguinte máxima: numa sociedade egoísta como essa, eu preciso garantir a minha parte, ou eu ficarei sem nada. Dificilmente você trocaria um benefício pequeno, mas exclusivo, por um grande que seja compartilhado entre muitos. A mentalidade de um egoísta costuma imaginar que algo é benefício somente quando lhe traz algum benefício, de maneira que até mesmo as boas obras que pratica são realizadas por uma motivação egoística. Não que seja o bem-estar de se sentir um provedor e de saber que o terceiro possui um débito com ele. Em segundo, o controle da situação. O primeiro ponto conduz ao segundo. Um egoísta não se contenta se não tiver o controle de todas as situações que o envolvem. Algo nunca é tão bom quanto seria se você estivesse à frente da execução, não é mesmo? Há uma terrível dificuldade em dar valor a alguma ideia que não parta da sua iniciativa, ou em se comprometer com um projeto cuja liderança não seja sua. Disso decorre a consequência de que os egoístas têm muita dificuldade de serem submissos. Na maioria das vezes, se tornam extremamente críticos, chegam a boicotar trabalhos, se tornam demasiadamente ansiosos e amargurados e são incapazes de reconhecer qualidade naquilo que não tem a sua gestão. O terceiro ponto, o trabalho em grupo. Geralmente, pensa-se que as pessoas, por dificuldade de serem submissas, seriam então boas em liderança, uma vez que naturalmente tendem a buscar o controle das situações. Não esteja tão certo disso. Um egoísta ama liderar, mas não é necessariamente um bom líder. É que a liderança nos padrões de governanças atuais exige inteligência colaborativa, isto é, a capacidade de desenvolver estratégias e soluções que privilegiem o coletivo e produzam um estímulo contínuo ao grupo liderado. Um líder precisa mais do que todos ter a aptidão de escutar, adquirir compromissos e aceitar as opiniões e propostas dos outros. Na mentalidade de um egoísta, aquilo que os outros ganham é sinônimo de algo que ele perdeu. O medo de dividir os créditos de uma conquista normalmente o mantém fechado a ouvir propostas e sugestões dos liderados, o que vai culminar numa incapacidade de delegar tarefas, tornando-o um centralizador, despertando ócio e insatisfação coletivos.
atraindo para si o amargor do estresse e do vitimismo de ser a pessoa que mais trabalha na equipe. Quarto ponto, a culpa. Um egoísta tem sérias dificuldades em assumir a culpa. A natureza adâmica leva-o a alienar sua responsabilidade, como a de um homem que culpa o próprio Deus por ter lhe dado uma mulher que o induziu ao erro. É comum que um fracasso desperte no egoísta a necessidade de encontrar formas de se livrar de julgamentos e de procurar maneiras de argumentar pela sua absolvição e pela condenação da sua equipe, transferindo a culpa. Nas poucas vezes que um egoísta consegue reconhecer sua culpabilidade, ele comumente se transforma em um martírio e calvário. A autodecepção é uma válvula propulsora que desencadeia um desesperador sentimento de fracasso, que não raro é a porta aberta para a depressão. Quinto ponto, o materialismo. Um egoísta também é uma pessoa que não se sacia. Sua preocupação é sempre a necessidade de ter cada vez mais. Cada conquista é sempre um trampolim para a próxima. Isso porque o atendimento das suas necessidades é sua principal prioridade. Consequentemente, a impossibilidade de estar satisfeito com o que se tem traz ao egoísta a sensação de insuficiência e o impede de ver o valor de certas coisas que até parecem insignificantes, mas são fundamentais para suas reais necessidades. Disso decorre uma completa ausência de interesse por necessidades alheias, o que relega valores espirituais e relacionais a um plano de desprestígio na medida em que a objetividade conduzirá ao privilégio do que é material. Antes do diagnóstico final, quero convidá-lo a um passeio à cidade de Betsaida. Caminhemos pela narrativa do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Cristo passava por uma aldeia quando foi interpelado por um grupo de pessoas que pediam que ele tocasse num cego para que o curasse. Cristo não atendeu o pedido daquelas pessoas, mas tomou o enfermo pela mão, retirou-o daquela aldeia, cuspiu em seus olhos e lhe abriu a visão. Contudo, a constatação daquele homem era de que ele enxergava os homens, mas os via como árvores. Cristo identificou que havia algo mais a ser feito, então lhe deu um segundo toque nos olhos, e só então a visão ficou completamente restaurada. Inicialmente, eu te chamo a identificar o evangelho da aldeia. Um grupo de pessoas que deseja os favores de Cristo e que quer até mesmo determinar como ele deve agir. Eles chegaram a passar um tutorial para o milagre, detendo o controle e achando que poderiam exercer liderança até sobre Cristo. Jesus não tem compromisso com esse tipo de crença egoísta, por isso, retira aquele homem da aldeia e leva-o para outra realidade. Então aparece o Evangelho de Cristo, completamente relacional e íntimo, a ponto de limpar a sujeira que cegava aquele homem, com a própria saliva, sendo capaz de identificar as verdadeiras necessidades do doente e não tratando com valores unilaterais. Só que surge um problema. O milagre, aparentemente, não gerou o efeito completo. Por que Jesus não curou aquele homem de uma vez? Por que aquelas etapas e um segundo toque? Simples. Jesus queria, além de curar aquele homem da cegueira, libertá-lo do evangelho da aldeia. Antes de mostrar um referencial de visão plena, Cristo desejava extrair daquele agora, entre aspas, meio cego, uma confissão. Eu vejo os homens como árvores. É assim que um egoísta vê as pessoas, como árvores. Árvores são excelentes para nos dar sombras, enfeitar ambientes, para servir com frutos, para nos dar flores e folhas que ornam lugares. Árvores são úteis enquanto nos servem. Nunca conheci alguém que se casou com uma árvore. Não é comum que se converse com elas ou que se tenha um relacionamento. Não creio que você já tenha marcado de sair como uma árvore. Como você identifica as árvores? Certamente pelos frutos que ela dá, correto?
Árvores não têm nomes próprios, estão inseridas em espécies. Você consegue sinceramente amar pessoas que não lhe ofereçam nada? Quantos amigos você tem que não possuem nada que seja do seu interesse? O egoísta dificilmente se relaciona com uma pessoa que não lhe traga um benefício objetivo e palpável. Igualmente, ao examinar ambientes, ele classifica pessoas de acordo com o que se pode extrair delas. O esquerdista, o coxinha, o arminiano, o reformado, o pentecostal, a católica, a espírita, etc. Pessoas não têm nomes, têm apenas classes. O egoísta conhece bem o evangelho da aldeia. Talvez você já não seja mais um cego, já conheça a luz do amor de Cristo, já o tenha recebido como Salvador, mas é possível que ainda veja os homens como árvores, esteja contaminado pela virulenta religiosidade típica da aldeia de Betsaida, de onde Cristo faz questão de tirá-lo. Você precisa de um segundo toque, não mais aquele que o tira das trevas, mas agora o que o habilita a parar de achar que homens são coisas. Aquele toque que retira da cabeça a ideia satânica de ser um desigrejado. O toque que arranca o homem da estagnação, da comparação e da competição interna e que o liberta do egoísmo. O primeiro toque nos retira do meio do evangelho da aldeia e nos abre os olhos. O segundo toque o retira de dentro de nós e nos faz enxergar ao longe. Quem enxerga ao longe discerne bem as coisas. Enxerga pessoas, necessidades, nomes, desejos, falhas, virtudes, vontades, erros e acertos. Tudo o que é característico de homens e que árvores, por melhores que sejam, jamais terão. Cristo adverte, não retorne mais para a aldeia. Agora consegue admitir que é um egoísta? Vendo o tipo de pessoa mesquinha que você se tornou, ainda que talvez esteja dentro de uma comunidade religiosa, preciso te esclarecer uma coisa. Você não é um lixo, como talvez esteja se sentindo. Na verdade, você é ainda pior do que isso. Verdade, perdoe a minha sinceridade, mas lixo não descreve o quanto você é ruim. Isaías nos diz que até mesmo o que há de bom em nós são trapos de imundície, e não há nada de bom em você. Entender isso é o primeiro passo para fugir dos seus conflitos e se libertar de si mesmo. Como todo bom egoísta, você possui muita expectativa em si mesmo, por isso vive se frustrando. Qualquer mínimo sentimento de culpa traz consigo a sensação de ser uma decepção ambulante. Você já pensou que, se não há expectativa, também não há decepção? Não espere ser bom, você não é. Do seu coração procedem apenas coisas ruins, e por sua conta você estará perdido. Mas calma, há uma saída. Ler o capítulo 12 de 2 Coríntios faz perceber que Paulo também era alguém que esperava muito de si mesmo e vivia num conflito interno sobre gloriar-se de si. A forma como se enxergava sendo fundamental a cada missão delegada a ele fazia com que constantemente se decepcionasse consigo, recebendo até mesmo um mensageiro de Satanás para bater em seu rosto e envergonhá-lo. Talvez isso pareça com o que você tem sentido, contudo a solução também é dada no mesmo capítulo. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, versículo 9. Essa foi a resposta de Deus. Pense, se Usain Bolt vence uma corrida, foi por graça? Não, foi por mérito. Ele era bom naquilo, por isso venceu. Quero te lembrar que você não é bom em não pecar, em gerir a própria vida, em superar problemas e encontrar propósitos, mas há um Espírito Santo que habita em você e que quer tomar a sua vida por inteiro, que pode fazer isso em seu lugar. Sabe quando você vai parar de se decepcionar consigo mesmo? Quando entender que dele
por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando você não mais viver, mas Cristo viver em você. Qualquer valor que você tenha se dá pelo fato de que o Espírito Santo olhou para o lugar sujo e ferido que é o seu coração e o chamou de morada. O mundo não é o seu mundo. A Bíblia não é sobre você. Tudo, absolutamente tudo, é sobre Cristo. Algumas pessoas são amadas porque valem muito. Neymar, Gisele Bündchen, LeBron James, entre tantas outras. Se perderem o valor, perderão muito do amor que recebem. Imagine o Neymar destreinado e sem talento, ou a Gisele obesa, ou o LeBron James paralítico. Concorda que perderão a imensa fatia das pessoas que os adoram? Eles são amados porque valem muito. Comigo e com você funciona do modo inverso. Valemos muito porque somos amados. Apesar de nós, um Deus poderoso e soberano nos amou de modo impensável e avaliou o preço da nossa vida equiparando-a com a de seu Filho unigênito. Assim, o seu valor não está no que você faz, mas no que Cristo fez por você. Esse é o escândalo da graça. Esse é o Evangelho de Cristo. O resto é fábula. Um abraço em Cristo, o altruísta.